Chegou bem na hora, a tempo. Olha só, as matrizes, elas são tabelas, né? Tabelas que tabelas com números, então os números que são os elementos das matrizes são dispostos em linhas e colunas, né? E aí, esses elementos sempre são colocados entre colchetes ou parênteses, né? Por exemplo, vou colocar aqui, eu tenho a matriz, vou colocar aqui a matriz menos 1, 6, 0 e menos 2. Aqui eu tenho uma matriz, né? Porque ó, eu tenho elementos dispostos em linhas e colunas. Aqui eu tenho a primeira linha e aqui eu tenho a segunda linha. E quantas colunas essa matriz tem? Duas. Duas colunas. Aqui, ó, a primeira coluna é essa aqui, ó, menos 1 e 0, e a segunda coluna é essa aqui. Certo? E aí, então, se ela tem duas linhas e duas colunas, nós dizemos que ela é uma matriz do tipo 2 por 2. Não é isso? Duas linhas e duas colunas. Uma outra matriz aqui, ó. 1, 3, menos 2, 7, 0 e 5. Que eu tenho uma outra matriz. Qual é o tipo dessa matriz? O que é o tipo? A quantidade de linhas e colunas. Ó. O primeiro é linhas e o segundo é a quantidade total de colunas. Então, qual é o tipo dessa matriz aí? Ela tem quantas linhas? Duas linhas. Duas linhas? Ó, Tem linhas, três, professor. linhas é na horizontal. Ó. Uma linha aqui, outra aqui, outra aqui. São três linhas. E quantas colunas? Vertical. Ó. Uma aqui, outra aqui. Então são três linhas e duas colunas. Então ela é a matriz 3 por 2. Certo? Beleza. Vimos também sobre a representação geral da matriz na última aula, né? Qual é a representação geral de uma matriz? A matriz ela é representada assim. Ela sempre é nomeada por uma letra maiúscula. O nome de uma matriz é uma letra maiúscula. E subscrito vem o tipo dela. Coloque M por N. O que significa M por N? Significa que eu tenho M linhas. Se M representa um número qualquer. Número aí, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quantas linhas forem. E N colunas. Que também é um número qualquer, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por aí vai. Bom dia. Quem chegou aí foi a Clarice e o Vitor Rodrigues. Bom dia, professor. E aí os elementos da matriz nós representamos de forma geral como assim, ó. Bom dia. A minúsculo e J. Geralmente, ó, esse elemento aí, a gente usa a letra minúscula do nome da matriz, né? O nome da matriz é um A maiúsculo, os elementos a gente usa A minúsculo. Se a matriz tiver o nome B maiúsculo, a gente usa os elementos como B minúsculo. Aí é só uma questão de notação mesmo. I J. O que significa esse I e esse J? São a posição desse elemento. Né? O I refere-se à posição na linha, enquanto que o J refere-se à posição na coluna. Como assim, professor? O professor acabou de dizer que M é que é as linhas? Não, M é o total de linhas, então é o único valor, que é o total. Digamos lá, tem 5 linhas, então M é 5. Já o I, ele refere-se à posição do elemento em alguma dessas linhas. Por exemplo, se o elemento estiver na segunda linha, então esse I vai ser 2.
Por exemplo, se eu tiver o elemento A31, o que significa o elemento A31? É o elemento que está na terceira linha e primeira coluna. Certo? Então, nós vamos agora responder um exercíciozinho daqueles que eu passei para vocês, só para a gente verificar isso aí de boa. Deixa eu ver aqui. Na página 71, opa, página 71, quem foi que chegou aí agora? Deixa eu ver. A Yara, bom dia. Tem mais alguém que chegou aí que eu não vi? Não. Bom, na página 71, a questão de número 3. Nós temos lá uma matriz. Matriz 2, 6, 10. E 4, menos 5 e menos 1. Observe que aqui, ó, ela está entre parênteses, né? Os números estão entre parênteses. Pode ser parênteses ou colchetes. Aí, como eu falei para vocês, eu gosto de usar o colchetes que eu acho mais bonito de desenhar, porque o parênteses, quando ele é grande, pelo menos eu não acerto sempre o parênteses grande, eu não sei por quê. Quando é pequenininho aqui, é tipo, eu faço bem bonitinho, mas quando é um parênteses grande, aí nem sempre eu consigo acertar ele. É por isso que eu não gosto de desenhar o parênteses. Então, olha só, a terceira questão me deu essa matriz aí, para a gente identificar esses elementos aqui, ó. Vamos identificar o elemento A11, A22 e A13. Professor, A13, por que você não chama de A13? Foi aquilo que eu expliquei lá na última aula, para quem estava presente, lembra? Que você pode chamar de A13, A22, A11, né? Mas, pelo menos assim, algumas pessoas defendem que não é bom chamar assim, porque não é 11. Porque ali é um par de números que refere-se a linha e coluna. Se eu chamar de A11, acaba confundindo. Então, se eu chamar A11, eu estou separando, dizendo que é linha 1, coluna 1. Certo? Então, a maioria das pessoas defendem que deve ser chamado mesmo como os dois números, A22, A13, tá bom? Algumas pessoas podem chamar de A13, mas eu costumo mesmo falar os dois números, certo? Bom, me digam aí, qual é o valor do A11? A11. É o 2. Os sapinhos fazem A11. A11 é o 2, né? Ó. Ele está na linha 1, coluna 1. Como é que a gente numera as linhas e as colunas? Quem lembra disso? Ó? O primeiro elemento, a matriz, o início da matriz, galera, o início da matriz é aqui, ó. Aqui é o início da matriz. Ou seja, aqui é o início da primeira linha, então se eu andar no sentido horizontal, eu completo a primeira linha. Ó. Então aqui é a primeira linha. E primeira coluna, então se eu andar no sentido vertical, eu tenho a primeira coluna. Ó. Logo, a segunda linha vai ser o quê? O 4, menos 5 e o menos 1. Né? Essa aqui vai ser a segunda linha. E colunas vão ser no vertical. Ó. Aqui eu tenho segunda coluna. E aqui, terceira coluna. Então, o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna é esse 2 aí. Ó. Qual é o elemento A22? Quem é o A22? É o menos 5. Aí você vai lá ó, na segunda linha, que é essa aqui de baixo. E segunda coluna, essa do meio. Então, esse aqui é o elemento que está na segunda linha e segunda coluna. É o A22. E o A13, quem é o A3? Primeira linha e terceira coluna. Quem é? O 10. 10. Olha lá, ó. Então, a primeira linha, que é a linha de cima. Aí, terceira coluna, que é essa última coluna aqui, ó. O 10 que está na primeira linha e terceira coluna. Então, esses números, eles referem exatamente a posição dos elementos.
Aí, muitas vezes, algumas questões nos dão a fórmula para a gente escrever a matriz. Assim, só para relembrar aqui, existem algumas matrizes especiais, né, que naqueles vídeos que eu mandei para vocês, tem falando sobre isso. Quem são as matrizes especiais? Que tem um nome um pouco diferente. Quando a gente encontrar com algumas delas, aí a gente vai saber o que que ela está falando. Eu sei quais Que são as é, matrizes. primeiramente, eu vou falar sobre a matriz quadrada. O que que é uma matriz quadrada? O nome já diz. O que que é um quadrado, galera? O que que é um quadrado? Quadrado é um quadrado, professor. Por que que ele é chamado de quadrado? O que que é um quadrado? É uma Porque figura, ele tem 4 lados iguais. exatamente, é uma figura de 4 lados iguais. Ó. Então quer dizer que esse lado aqui é igual a esse aqui, que é igual a esse aqui, que é igual a esse aqui. Ó. Todos os seus lados são iguais. Agora imagine uma matriz. Ó, tem a matriz aqui. Ó. Tentem aproximar essa matriz para uma figura geométrica. Seria um quadrado? Não, aí seria um losango. Se eu circulasse ela aqui, ó, ela seria o quê? Retângulo, quer dizer. Agora, se eu pegar essa aqui, ó, só essa parte aqui, ó, será que seria um quadrado? Agora sim é um quadrado. Mas por que que eu consigo que isso é um quadrado? Olhando para o lado de matrizes, qual é a conclusão que a gente pode chegar quando a matriz eu posso considerar quadrada? Porque ele Ó, forma um esse quadrado. lado, Porque ele forma um quadrado. ó, esse lado aqui, eu estou considerando o que da matriz? A coluna, não é vertical, não é a coluna? E esse lado aqui eu estou considerando o quê? A linha. Então a matriz é quadrada quando o número de linhas é igual ao número de colunas. Isso. Então olha só, eu vou colocar aqui. E alguns exemplos de matrizes quadradas. 3, 5, 2 e 6. Quantas linhas e colunas essa matriz tem? Duas linhas e duas colunas. É uma matriz quadrada. Olha essa outra matriz aqui. É uma matriz quadrada? Quantas linhas nós temos? 3 linhas. 1, 2, 3. E quantas colunas? 3 também. 3 colunas. Então a matriz 3 por 3 também é quadrada. Quando a matriz é quadrada, eu não preciso dizer assim, ó, é uma matriz quadrada 2 por 2 ou 3 por 3. Não, eu só posso dizer só o seguinte, ó, que é a matriz quadrada de ordem 2. O que significa dizer que a ordem da matriz é 2? Que ela tem duas linhas e duas colunas, porque é quadrada. Então eu só preciso dizer 1, porque eu já sei que os dois referem-se tanto a linha quanto a coluna. Aqui eu tenho a matriz quadrada 3 por 3, então eu tenho a matriz de ordem 3. É 4. E aí, professor? Matriz quadrada de ordem 3. Então, quando você fala assim, ó, tem uma matriz quadrada de ordem 5. O que significa isso? Que essa matriz tem quantas linhas? 5. E quantas colunas? 5. 5 também. Tá ok? Existe uma outra matriz especial também. Assim, antes disso, cadê o mouse? Tem um outro componente aí da matriz quadrada que é muito interessante para nós. Né, que nós vamos usar muito ele. Quando a matriz é quadrada, esses elementos aqui, ó, eles formam. Ó, observe que isso aqui, ó, eu tenho uma diagonal da matriz. Ó. Então, isso aqui eu chamo de diagonal da matriz. E essa é a diagonal
principal da matriz. Que são formados por quais elementos? Por aqueles elementos na qual os dois índices, os elementos não são A e J, linha e coluna. Os da diagonal principal são aqueles que a linha e a coluna têm o mesmo valor. Como assim? Observe que esse zero aqui, ele é o elemento quê? A1, 1. Esse 6 é qual elemento? O elemento A2, 2, ó. Segunda linha, segunda coluna. E aquele 4 menos 4 é o elemento A3, 3. Então, esses elementos, eles formam o que a gente chama de diagonal principal da matriz, certo? E aí, se a matriz, por exemplo, tiver 4 linhas e 4 colunas, ainda teria quem aqui? Teria o A4, 4. O A5, 5, dependendo de quantas linhas e quantas colunas a matriz tem, tá bom? Por isso que eu vou botar aqui 3 pontinhos. Aí depende da quantidade, mas são aqueles em que a linha e a coluna são iguais, né? Os mesmos valores. Linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 3, coluna 3, e assim sucessivamente. Eles formam a diagonal principal, beleza? E nós temos também a diagonal secundária. A diagonal secundária é a outra diagonal, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui é a diagonal secundária da matriz quadrada, certo? Então, a matriz quadrada, ela tem aí uma diagonal principal e a secundária. Qual é a principal? Basta você ver o sentido, ó. Pega o primeiro elemento aqui, ó, no sentido da esquerda para a direita é a principal, né? Contando o primeiro elemento. A outra é a secundária. Não tem segredo. Visivelmente você localiza a diagonal principal. Certo? A matriz, uma outra matriz especial é a matriz identidade, que é uma matriz quadrada na qual os seus elementos da diagonal principal são iguais a 1 e todos os outros elementos são iguais a 0. Só um minutinho, gente. Esquentou aqui, ó. Vamos lá, voltando aqui. A matriz de identidade é aquela que todos os elementos da matriz são 0, exceto da diagonal principal. Então fica assim, ó. A matriz, lembrando que é a matriz quadrada, certo? Matriz quadrada. Em que? Deixa eu pegar aqui, ó. Os elementos da diagonal principal são 1, então eu vou botar 1. Aí o resto é 0. Vamos ver aqui, ó. 0, 0. E quantos tiverem aqui? Enquanto que nos outros elementos são todos 0. Deixa eu apagar bem aqui essa parte para eu fazer maior. Ó, deu para entender aí, ó. Observem que os elementos da diagonal principal, eu coloquei reticências porque vai depender da quantidade de linhas e colunas, né? Mas é uma matriz quadrada. Os elementos aqui da diagonal principal tem valor 1 e o restante é tudo 0. Essa matriz é chamada de matriz identidade, tá ok? Ó, se a gente não considerasse essas reticências que eu coloquei, nós teríamos quantas linhas? 1, 2, 3, 4 linhas e quantas colunas? 4 colunas, né? Aí os elementos da diagonal principal são 1 e os elementos da diagonal secundária são todos 0. Certo? E aí essa matriz ela é representada dessa forma aqui, ó. Nós representamos como um I maiúsculo
e subscrito a ordem dela. O que é a ordem de uma matriz? De uma matriz quadrada, a ordem é o quê? A quantidade de linhas e colunas. Então, IN, porque é a ordem, matriz de identidade de ordem N. Por exemplo, qual é a matriz I2? A matriz I2 é o quê? É a matriz identidade de ordem 2, ou seja, 2 linhas e 2 colunas. Então, vai ser 1, 0, 0 e 1. Porque diagonal principal é 1 e o restante é tudo 0. 2 linhas e 2 colunas. A matriz identidade I3. A matriz I3 vai ser o quê? 3 linhas e 3 colunas. Então, você pode até fazer o seguinte, começar aqui com a primeira coluna. 1, 0 e 0. Aí preenche a linha, né? Que vai ser 3 elementos, porque são 3 colunas. Então, 0 e 0. Aí, vai preencher 1 aqui, 0, 0, e aqui 1. Pronto, fechou. Aí os elementos da matriz identidade de ordem 3. Só como é mais fácil para ver isso aí, lembre que na diagonal principal são os elementos de índices iguais, A11, A22 e A33. Então, para a gente escrever, como é que a gente poderia fazer? Eu vou começar aqui. Quem é o primeiro elemento? A11. Então, se é o A11, vai ser 1. Aqui vem em seguida quem? O A12, então é 0. O A13, 0. Aí aqui embaixo é segunda linha, primeira coluna. A21, 0. Segunda linha, segunda coluna. A22, então é 1. 0. Aí por aí vai. Certo? Então, os elementos da diagonal principal tem valor 1 e o restante é tudo 0. Ok? Aparecer lá uma matriz de identidade, todo mundo vai saber o que é? Ou não? Sim. E a matriz nula, né? A matriz nula é aquela matriz em que todos os seus elementos são 0. Nula. Por exemplo, matriz A, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aí eu tenho a matriz nula. Todos os elementos são 0. Aí a gente pode representar ela assim, como um 0 e subscrito a ordem dela, o tipo dela. Qual é o tipo dessa matriz aqui? 3 por 2. Então eu tenho a matriz 0, 3 por 2. A matriz nula, certo? Além disso, tem as matrizes chamadas de matriz linha e matriz coluna. O que são essas matrizes? Linha e coluna. O nome já diz. Matriz linha. Matriz linha é porque ela tem só uma linha. Por exemplo, vou ter aqui a matriz B 0, 1, 3, 5. Eu tenho uma única linha nessa matriz, né? Só essa linha aqui. E quantas colunas tem essa matriz aqui? Quantas colunas são? Vocês olhem verticalmente. Uma, duas, três, quatro. 4 colunas. Então aqui eu tenho a matriz 1 por 4. Matriz linha sempre vai ser a matriz 1 por N, porque é uma linha e quantas colunas forem lá. Enquanto que a matriz coluna é ao contrário. É uma matriz que só vai ter uma coluna. Menos 3, 7, 0, 1 e 5. Olha aí, eu tenho uma única coluna nessa matriz. E quantas linhas eu tenho nesse caso? 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Então aqui eu tenho a matriz 5 por 1. Então a matriz coluna, ela sempre vai ser uma matriz
do tipo M por 1, porque esse M aqui é a quantidade de linhas, que podem ser várias, mais uma única coluna. Certo? Se alguma questão vier assim, ó, dada uma matriz linha com 3 colunas, aí você vai saber que é uma matriz com uma linha apenas e 3 colunas. Uma outra questão aqui que eu vou responder agora para vocês, que tinha na atividade, é o seguinte. Deixa eu ver aqui uma boa. Responde assim, professor. A 5, né? É. Era ela que eu ia fazer mesmo. Página 71 de novo, questão de número 5. Escreva no caderno a matriz quadrada, eu vou fazer logo a letra B, que é mais difícil, né? A matriz quadrada de ordem 3, tal que o elemento genérico, tal que a IJ é igual a I ao cubo menos 2J. Bom, nesse tipo de questão, o que eu aconselho vocês a fazerem? Escrever primeiro a matriz de forma geral. Como assim? Ó, não é uma matriz quadrada de ordem 3, significa que ela tem quantas linhas? 3. E quantas colunas? 3. 3 também. Então, eu vou escrever aqui, ó. Colocar assim, ó. Ela tem 3 linhas. Então, vai começar aqui com qual elemento? Quem é o primeiro elemento? A, o quê? 1, né? Primeira linha, primeira coluna. Aí você pode escrever ou primeiro a linha ou primeiro a coluna. Vamos escrever aqui. Eu gosto sempre de botar na horizontal. A linha primeiro, ó. A1. Quem é o próximo elemento dessa linha? Continua na linha 1, então vem A1. A1, 2. Continua na linha 1, mas é a segunda coluna, então é A1, 2. E na frente dele vai vir quem? A1, 3. Vai ter o A1, 4 aqui? Não. Não, porque o total de colunas é apenas 3. Então, eu já cheguei na terceira coluna, acabou. Se fosse de ordem 4, aí sim teria o A1, 4, certo? Aí depois, agora na linha de baixo, segunda linha, né, já? Então, vai ser o quê? A2. Aí aqui eu estou na primeira coluna, então é A2, 1. Na frente dele vai vir quem? A2, 2, porque eu estou na segunda linha e segunda coluna. E na frente dele vai vir o A2, 3. Segunda linha, terceira coluna. E por fim, lá na terceira linha agora. Terceira linha aqui. Uma terceira linha, o primeiro índice é 3, né? Porque o primeiro refere-se à linha. Estamos na linha 3. Aí aqui é a primeira coluna, A31. Segunda coluna, A32. Terceira coluna, A33. Pronto, está aí formada a minha matriz de forma geral. É a geral aí, ó. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou encontrar o valor de cada um desses elementos. Como? Olha aqui a fórmulazinha dizendo, ó. A fórmula me diz que o A e J deve ser igual a I ao cubo menos 2J. A e J é igual a I ao cubo menos 2J. Então, como é que eu faço para calcular o A1, 1? Olha só, o primeiro aqui, ó, é o I. O segundo é o J. Então, eu vou só substituir na fórmula. Olha lá a fórmula. É I ao cubo menos 2J. Então, eu vou pegar aqui I ao cubo. Mas quem é o I aqui? 1. Fica 1 ao cubo. Faz até de outra cor aqui. Outra corzinha aqui para ficar melhor. Ó, então vai ficar assim, ó. A1. 1 vai ser o I ao cubo, mas o I desse aqui é 1. Fica 1 ao cubo menos 2 vezes o J. E o J é quanto? 1 também. Logo, eu vou ter o quê? Que o A1 é igual a 1 ao cubo é 1. 2 vezes 1 é 2, então fica menos 2. E 1 menos 2 é quanto? Igual a menos 1. Menos 1.
Ó, já encontrei que o A1 é menos 1. Agora eu vou para o próximo. A1, 2. Eu gosto, como eu falei para vocês, eu gosto de pegar na horizontal, né? Eu sempre pego sempre nas linhas. Mas você pode também pegar pelas colunas, né? Fazer o A21 agora. Eu gosto de pegar pelas linhas. A12 agora. Vai ser quem? O I ao cubo. Então é o I ao cubo. Quem é o I desse aqui? 1 também. Então fica 1 ao cubo menos 2 vezes o J. Agora quem é o J desse aqui? 2. Então vai ficar o quê? 1 ao cubo é 1. 2 vezes 2 é 4. Então menos 4. E 1 menos 4 é quanto? Menos 3. Agora o A1, 3. Qual o valor do A1, 3? Vai ser o I ao cubo. Quem é o I? Nesse caso ainda continua sendo 1. Ó. O I sempre vai ser 1, por quê? Porque eu estou pegando da primeira linha. Ó. Todos eles têm o I igual a 1, porque são da linha 1. Então fica 1. Rian, desliga só o microfone um pouquinho aí. Quando quiser perguntar, pode ligar, viu? Aí quando não tiver falando, aí deixa de ligar, porque fica um barulhinho e acaba Que eu esqueci. interferindo um pouco. Aí, mas na hora que quiser perguntar, pode ligar à vontade, viu? Preocupado com isso, não. I ao cubo menos 2 vezes o J. Quem é o J? 3. Então fica assim, 1 ao cubo é 1. Menos 2 vezes 3, 6. E 1 menos 6 é 5. Ó, já achei os elementos da primeira linha. Agora vamos aqui para os da segunda linha, ó, que são quem? A21 primeiro. Será que vai caber aqui? Tá bem aqui em cima. Não, vou apagar bem ali. Eu já comecei aqui, não vou bagunçar não. O A21. Quem é o A21? Vai ser I ao cubo menos 2J. Quem é o I do A21 aqui? 2. Fica 2 ao cubo menos 2 vezes o J. Quem é o J dele? É o segundo aqui, ó, que é 1. Lembre-se, ó. A-I-J. A2, 1. Ó. 2 é o I, 1 é o J. Tem erro. Vai ficar como? Quanto é 2 ao cubo? 8. Menos 2 vezes 1, 2. E 8 menos 2 é 6. Agora vamos para o A2, 2. Vai ficar 2 ao cubo, que é o I, menos 2 vezes o J, que é 2 também. Então isso vai dar, ó, 2 ao cubo é 8. 2 vezes 2 é 4, então fica menos 4. 8 menos 4 é 4. E o A2, 3 é igual a I, 2 ao cubo, menos 2 vezes o J, que é 3. Então vai ficar 2 ao cubo é 8, menos 2 vezes 3, 6. Achamos já da segunda linha. Agora vamos para a terceira linha para concluir, ó. Que é o A31, que vai ficar como? I ao cubo menos 2J. É a fórmula lá, ó. Quem é o I desse aqui? 3. 3 ao cubo menos 2 vezes o J, que é 1. 3 ao cubo é 9. Menos 2 vezes 1, 2. 9 menos 2 é 7. A3, 2. Ficar como? I ao cubo. Quem é o I dele? O primeiro aqui, ó, que é 3. 3 ao cubo menos 2 vezes o J, que é 2. Então isso vai ficar 9 menos 4, que é 5. E por fim, o A33, que é 3 ao cubo, porque é o I, menos 2 vezes o J, que é 3. 3 elevado a... Ei, gente, vocês não perceberam nada de errado aí, não? Professor, aqui na minha tela tá tudo preto, então não tem como eu dizer pro senhor não. 3 elevado a 3 é quanto? Quanto é? 3 elevado a 3. 3 elevado a 3? Dá 28. Ou é 27, parece. 27.
é 3 vezes 3, é 3 elevado a 3, é 27, menos 2 vezes 1, 2. Tá fazendo 3 vezes 3, É, 27. 25, por causa desse 2J aqui, né? 27 menos 4. Tenta sair e entrar de novo para ver se consegue melhorar aí a tela aí. Não, já saí 2 vezes. Não aparece até meu nome aí saindo. Tá, Não 23 aparece. eu vi mesmo. Deixa eu ver se eu vou parar a apresentação e começar de novo para ver se tu vê. Pra Não, ver mas se é tu minha vê. internet. Minha internet mesmo. Faz é dia que tá assim. Desde que... Comecei de novo a apresentação, ver se melhorou aí, ver se deu para aparecer aí a parada. Aí aqui no A33 fica 27 menos 2 vezes 3, 6. 27 menos 6 é 21. Pronto, encontrei os elementos, agora eu vou escrever a matriz. Certo? Eu vou fazer uma nova página aqui para colocar essa matriz aí agora. Finalizando aqui a quinta questão, letra B. Diz o seguinte, então, a matriz vai ser, quem é o A, o 1, é menos 1, menos 3 e menos 5 aqui, ó, o A1, A2, 3, na primeira linha lá. Menos 1, menos 3 e menos 5. Então vamos lá, colocar. Menos 1, menos 3 e menos 5. O A21, A22 e A23 são quem? 6, 4 e 2. Coloca lá, 6, 4 e 2. E na última linha eu tenho ali, ó, 25, 23 e 21. 25, 23 e 21.